E eu quero liberar com você aqui o tema que nós estamos trabalhando: fiéis, ensináveis e disponível. E eu peço ao Pai que Ele literalmente venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, de uma maneira muito especial para essa palavra que não é nenhuma novidade. Porém, ela pode te ajudar hoje a você despertar para algo que a gente às vezes vai guardando, e chega uma hora que começa a ter um efeito na nossa vida que a gente não tem controle. Você vai entender aqui como Deus quer que nós sejamos fiéis, ensináveis e disponíveis. Amém? No nome de Jesus. Salmo 32. Abra comigo, por favor. Salmo 32. Nós cantamos aqui canções libertadoras para o nosso coração, canções que falam da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, canções que nos levam a viver uma vida de vitória, de conquistas, e é assim mesmo. O Pai quer que eu e você venhamos a viver uma vida vitoriosa. Amém? No nome de Jesus. Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões, o quê? Perdoadas. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Você quer ser uma pessoa feliz? Tenha a convicção de que você foi perdoado de todos os seus pecados. Quantos pecados? Todos. Pastor, como é que eu tenho essa convicção? Eu olho para a palavra de Deus e tomo posse dela pela fé. Amém? Então, caminhando aqui. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Aí o verso 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo, o que aconteceu? Definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando. Eu quero ver numa outra versão aqui, que eu creio que vai trazer uma luz ainda maior para o seu coração e para o meu também. O Salmo 32. Só para saber se você está ligado aí. Então, vou na versão da linguagem de hoje, diz assim: feliz aquele cujas maldades, olha só, Deus perdoa. E cujos pecados Ele apaga. Olha só como é forte isso. O que Ele faz com os pecados? Ele apaga. Uma vez que você confessa, uma vez que você abandona, Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisa má e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castiga. Castigaste. Ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Verso 5, então eu fiz o quê? Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. É causa e efeito. Amém? Olha que interessante. A bondade e a misericórdia do Pai está sobre nós todos os dias. E quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, a gente começa a olhar para as Escrituras. Presta bem atenção nisso que é importante. Olhe para as Escrituras como uma palavra viva. E toda vez que você ler a palavra, creia que ela vai produzir um efeito no seu coração. Porque nós podemos estar na igreja, irmãos, ouvir a palavra, ler a palavra e a palavra não produzir o efeito. Por quê? Porque nossos ouvidos, muitas vezes, estão tapados. E Satanás, ele vai sempre trabalhar para distorcer a verdade no nosso coração. Tem coisas muito simples das Escrituras que dizem assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. O que eu tenho que fazer então? Amar. Eu tenho outra opção? Porque se eu buscar outra opção, eu não vou desfrutar dessa alegria que nós cantamos aqui, que nós estamos falando à luz das Escrituras. Por isso que a decisão do nosso coração, muitas vezes, é muito importante. Você tem que acordar cada dia e tomar uma decisão.
Amém? É causa e efeito. Se você ficar olhando para as emoções e para os seus sentimentos, você não consegue viver. Olha como é forte isso. O Pai tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, anos. Há 2 anos ele vem falando sobre a questão da justiça de Deus. Que eu já falei aqui detalhadamente para você. Ou seja, entender a obra que Ele realizou na minha vida através da obra que Cristo realizou. Quando eu ganho isso pela fé, meu irmão, minha irmã, Ele literalmente nos fortalece, Ele nos blinda. Olha que interessante. A gente já falou algumas vezes sobre isso. Assim como não estou preocupado com os elogios, as ofensas não vão fazer efeito na minha vida. Pega essa, como diz aí a turma, pega essa chave. Se você não se preocupa com os elogios, a ofensa também não vai fazer efeito. Agora, se você ficar baseado nos elogios para você viver, quando vier uma ofensa, você não aguenta. John Bevere diz o seguinte, que a ofensa revela o que está dentro do nosso coração. Olha como é forte isso. A ofensa revela o que está dentro do nosso coração. Que se eu me alimento só de elogios, quando eu for ofendido, eu posso causar um dano muito grande. Agora, quando eu morri para mim mesmo, quando não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim, muda tudo. Porque falar, irmãos, é fácil. Quando alguém corta você no trânsito, como é que você faz? Seu filho de Jesus. Não é assim que você faz? Deus te abençoe, é assim que você faz? Eu quero que você vai morar nas moradas eternas. Não é assim que você fala? Quando eu tenho uma experiência real com Jesus, eu sou testado a todo tempo. Está entendendo isso? Pode ser que você que já viveu, está vivendo, um momento que Deus precisa cavucar algumas coisas aí dentro e colocar para fora para você ser literalmente aquilo que Ele quer que você seja. E você vai ver aqui à luz das Escrituras. Aí você vai entender, à luz das Escrituras, que quando alguma coisa acontecer é porque tem um propósito na sua vida. Nada na nossa vida acontece por acaso. Amém? Falar é fácil, viver é que Deus quer que a gente viva. Amém? E Deus quer que você viva. Olha só, abra comigo em Mateus capítulo 18. Lá no verso 25. Na vida você vai sempre ter opções. Mateus 18, 25. Deus sempre vai te dar opções. Você pode repetir isso? Deus sempre vai te dar opções. Diz aqui, verso 25. Eu vou ler na NVI, que é melhor. Fui no 25 direto? Então vamos no 21. Melhor para você entender o contexto. Diz aqui, verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu, quando paro para pensar nessa parte aqui que Pedro fala isso, passa no meu coração, vou perguntar para Pedro lá no céu, mas passa no meu coração a impressão de que ele não estava querendo perdoar muito, não. Faz sentido, não? Porque ele faz uma pergunta tipo assim, deixa eu ver, se for só 7,
porque eu estou querendo matar. Foi ele que cortou a orelha, não foi ele que cortou a orelha do cara lá? Você acha que Pedro era fácil de perdoar? Não. Mas ele teve uma experiência com Jesus depois. Ele ficou cheio de compaixão e ganhou 3.000 almas. Amém? Uma só pregação. Então, essa é a impressão que passa pelo meu coração. Então, Jesus respondeu, eu digo a você que não até 7, mas o quê? 70 vezes 7. Os matemáticos me ajudem. 490 vezes. Não, não precisa lembrar disso. Você vê como é profundo? Esse assunto é tão profundo. E Jesus tratou muitas vezes sobre esse assunto. E foi a razão principal da sua morte e ressurreição. Foi de nos perdoar. Porque ele sabia que o perdão seria muito importante para todos nós. Olha que forte isso. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido um na sua presença que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, segundo aí os estudiosos aí, parece que era equivalente a 100 anos de trabalho. 10.000 talentos. 100 anos de trabalho. Vamos à frente. Aí, por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido na presença que devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos, tudo que ele possuía, fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se, o que ele fez? Prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Esse contexto aqui, só para você entender, sou eu e você. Nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Fomos ou não fomos? Quantos sabem que foram perdoados de todos os seus pecados? Pega isso para o seu coração. A nossa dívida não tinha como nós pagarmos. Não tinha como. Por isso que Jesus veio e morreu por nós e perdoou todos os nossos pecados. Quantos pecados? Quantos? Todos. Você, quando tem consciência disso, né? Quando você vai se batizar, quando você vai no encontro Vida Vitoriosa, você se enche de alegria, né? Volta para casa feliz, não é assim não? A irmã está balançando a cabeça ali. Ou seja, você tem aquela consciência de que agora você está no céu. É verdade ou não é? Gente, não tem coisa mais gostosa do mundo quando você faz um carnezinho de 36 meses para pagar e vai pagar a última. Não é uma celebração? Hã? Você não fica feliz? Hã? Celebra, você não tem que celebrar só a última, você celebra também a primeira, tá? Mas não é legal saber que a sua dívida está paga? Quanto tem essa consciência? Quantos aqui já tiveram uma dívida de banco e foi quitada um dia? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, não tem problema não, já está quitada. Né? Não é legal você chegar lá e falar assim, olha, essa dívida aqui, nós pensamos bem aqui, você vai pagar só 50%. Você não celebra? Vai para o McDonald's, come lanche, faz... Não é gostoso? Não faz dívida não, só come lanche. Eu, uma vez, levei toda a minha família lá para a praia. Um irmão aqui da comunidade, generosamente, ofereceu a casa dele, nós levamos toda a minha família, foram 36. Você lembra disso? O Cláudio, a Vera, a André, a Ito foram lá fazer churrasco para eles, comer. Foi cozinhar, foi maravilhoso. Aí eu fui para a praia com essa turma, né? Eu digo para eles lá na Casa Verde, assim, até hoje estou pagando aqueles pastéis lá. Eles vão me matar, estão assistindo ali.
Mas foi tão bacana aquele dia, né? Foi maravilhoso. Então, quando você sabe que a sua dívida foi paga, você tira o peso de você. Tira ou não tira? Mas aí vem um alerta do Pai para o meu coração, para o seu coração. E é aqui que o Pai quer trabalhar conosco. Mas quando aquele servo saiu, porque a vida continua, continua ou não continua? Hã? Você vai no bem-vindo, se alegra, é batismo, né? Enfim, aquela alegria toda. Só que a vida continua. Depois que você volta do bem-vindo, que perdoou, rasgou papelzinho, fez tanta coisa boa, não foi? Aí você encontra com o quê? A realidade. Hã? Ou seja, tudo aquilo que você rasgou papelzinho, você vai ter que encontrar com esse de novo agora. E agora? É a realidade. É aí que o Pai trabalha conosco. Porque o coração que você tem agora não é o mesmo que você foi para o Encontro Vida Vitoriosa, por exemplo. E é isso que o Pai está trabalhando conosco. Pode ser que você chegou aqui com um coração e vai sair com outro. Amém? Então, quando aquele servo saiu, encontrou dos seus conservos, que ele devia 100 denários. 100 denários correspondia a 100 dias de trabalho. Ele foi perdoado de 100 anos e recebeu o bônus aí, né? Ou seja, pegou uma pessoa que devia apenas 100 dias. E é aqui que está a chave para o nosso coração. Você vive um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, 30, 40 anos. Ele deixa a toalha molhada em cima da cama, você... É desconjura que você falava antigamente? É esse negócio aí. Excomungava, né? Aí você excomunga o abençoado ali, né? Massacra só por causa de uma toalha. Molhada ainda. Você pode reparar. As questões familiares, relacionamentos, tudo, são coisas pequenas. Agora, por que elas crescem? Porque não são tratadas. Não são? A maior dificuldade que eu tenho, que você pode ter, tem alguns que não têm porque já são anjos, né? Mas a maior dificuldade é nós resolvermos imediatamente as nossas questões. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao marido e mulher. Tem um BOzinho para resolver? Resolve ali antes de fechar os olhos. Por quê? Pode ser que você não acorde. Olha o risco. Se acordou, falou, ó, vamos fazer o seguinte, antes de tomar café, vamos resolver essa parada aqui. Por quê? Porque é bíblico. Nós precisamos ser mais bíblicos. Diga comigo, nós precisamos ser bíblicos. Nós temos que pegar as escrituras e falar assim, a Bíblia diz. Pronto. A maneira mais fácil de resolver a vida é à luz da palavra de Deus. Fui perdoado, estou livre. Como nós cantamos aqui, nós estamos livres? Estou livre. Então, eu estou livre para abençoar e para perdoar. Não dói. Só se o orgulho não deixar. Amém? Olha que forte. Olha para as escrituras, por favor. Vou voltar aqui no verso 29. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Verso 30. E ele, porém, não quis. Eu tive uma experiência, pode ser que ele esteja me ouvindo aqui, um amigo precioso aqui, gerente da Toyota. Eu comecei a falar sobre o Encontro Vida Vitoriosa e falei dos temas que nós abordamos no Encontro Vida Vitoriosa. Foi muito legal a experiência.
Final de expediente, eu estava ali conversando com os funcionários, e ele se aproximou, não tinha ainda uma aproximação com ele, e ele, quando eu comecei a falar, e que eu falei sobre o perdão, a funcionária dele falou assim, ele tem um problema de perdão com a irmã dele. Já entregou ele assim, de imediato. E aí, eu comecei a explicar o assunto e comecei a falar como é fácil perdoar. Primeiro você é perdoado. Amém? E aí você recebe da parte de Deus a capacidade de perdoar as pessoas. E fui discorrendo no assunto. E aí eu dei para ele a ideia de como ele poderia fazer. E ele imediatamente, a irmã dele mora no exterior, ele pegou o telefone, mandou uma mensagem para ela, e coincidentemente ela estava acordada na madrugada, porque ela era madrugada no outro país. Ela pegou o telefone, ligou para ele, e falou assim, eu estou aqui dizendo para você o seguinte, eu quero que você me perdoe, porque eu fiquei magoado com você, e eu quero dizer para você, e começou, a irmã estava esperando isto. Eu falei para ele, a sua irmã está te esperando. É muito sério isso. Porque às vezes a gente fecha portas, a gente fecha o coração, e as pessoas estão esperando a nossa atitude, principalmente como cristãos. Não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, ele liberou perdão, restaurou, literalmente, restaurou o relacionamento dele com a irmã dele. Ele entendeu que a partir daquele momento ali, a vida profissional dele deslanchou. Eu perdi um amigo, porque ele acabou indo mudando lá para São José do Rio Preto, e ele está trabalhando lá numa empresa com todos os maiores benefícios que ele poderia ter, por causa de uma palavra de perdão. Ou seja, ele entendeu que aquela falta de perdão estava travando a vida dele, causando um problema na saúde. Literalmente falando. Ele veio aqui na festa caipira que nós fizemos aqui, ele estava com um problema na vista. Cadê a Sandra Baltazar? A Sandra Baltazar estava ali comigo, orando junto com ele, com a esposa dele, e conforme nós começamos a orar pela vista dele, ele falou que sentia como se fosse um rodinho, limpando toda a vista dele, e aquela semana ele ia para o seu trabalho novo. E foi com a vista totalmente restaurada, e até hoje não tem mais nada à vista. Perdão cura. Você pode dar essa boa notícia para o seu irmão e falar assim, o perdão cura. E o perdão liberta. Amém? Então, verso 30. Ele, porém, não quis, antes saiu e o mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Consciente ou inconscientemente, quando nós não perdoamos alguém, nós colocamos a pessoa numa prisão. E ficamos na prisão. Eu sempre gosto de lembrar desse fato, né, que você pode estar lá em Fortaleza. Quem gosta de Fortaleza? Se você não foi, vai. Eu quero ir para Lençóis Maranhense, para dar um retoque na minha pintura. Estou precisando, inclusive. Estou ficando branco. Não que eu não gosto dos brancos, tá? Casei com uma branca, inclusive. Mas não combina comigo. Você pode estar lá em Lençóis Maranhense, Fortaleza. Se você não libera perdão, quando você senta com aquela água de coco, canudinho, fala, agora eu vou refrescar, daqui a pouco você lembra da pessoa que você não perdoou. Você esteja aqui hoje lembrando de alguém que você não perdoou, mas hoje você libera e vai almoçar a sua macarronada feliz. Amém? Perdão liberta. Verso 34, 33, 32, 31, 30, quem dá mais? 31. Quando os servos que eram companheiros dele
viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu Senhor. Ou seja, quando você não perdoa, fica notório para todo mundo. Olha como é forte isso. Caminhando aqui. Então o seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, o que o senhor fez? Cancelei toda a sua dívida. Por quê? Me implorou. Meu irmão, não se esqueça disso. Deus cancelou toda a sua dívida. Você pode repetir comigo? O Senhor cancelou toda a minha dívida. Ninguém me deve mais nada. Se isso não nos libertar, por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não importa o que tenha acontecido. Se você recebeu pela fé o perdão de Deus, e Ele cancelou toda a sua dívida, ninguém te deve mais nada. Essa é a consciência que eu tenho. Ninguém me deve mais nada. Quando você fizer alguma coisa para alguém, de bem, esqueça. Você não fez para a pessoa, você fez para o Senhor. Você deu um dinheiro lá na rua, fez. Esquece. Você fez para o Senhor. Você foi no hospital, visitou, fez. Você fez para o Senhor. Porque o Senhor vai falar para você naquele dia: eu estava no hospital e você me visitou. Eu estava com fome e você me deu de comer. Aí você vai perguntar: mas Senhor, quando é que eu fiz isso? Quando você fez para aquele seu vizinho. Quando você fez para aquele seu parente. Fizeste a mim. Está claro isso? Então, o que as pessoas devem para você? Alguns não estão falando. Brincadeira. Não precisa falar, não. Você precisa crer. Amém? Quantas pessoas devem para você? Gente, isso é libertador para o nosso coração. Porque se você dormir a vida toda pensando que as pessoas devem alguma coisa para você, você não vive. Você vai ver isso aqui, que é o final da mensagem aqui hoje. O pessoal do louvor pode se movimentar, por gentileza. Anote isso. Pode ser que você não precise disso agora, mas vai precisar no futuro. Ou vai precisar ensinar alguém. As pessoas não devem nada para você. Você pode arrumar dívida, aí é com você. Mas as pessoas não te devem nada. Porque assim como você foi perdoado, elas também foram perdoadas. Verso 32, então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque me implorou. Não deveria você ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Presta atenção nisso que é importante. Quem são os torturadores? São os espíritos atormentadores, são os verdugos, como diz uma outra versão. O que é um verdugo? São espíritos atormentadores, que não deixam as pessoas dormirem, que não deixam as pessoas terem paz, tira a alegria, gera ansiedade, gera depressão, gera mágoa, gera câncer, gera um monte de coisa. São espíritos atormentadores. Se tem uma coisa que, pela graça do Pai, eu vou viver, sempre é dormir bem. Salmo 4:8 diz: em paz me deitarei, e logo pego no sono, e começo a roncar. Pode tirar mais, filha. Obrigado. O resultado do perdoar é você dormir em paz. Parece até uma
uma arrogância, né? Você falar que você está em paz. Porque a paz é uma promessa. Jesus diz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. Então a paz é um direito que você tem. Você tem direito de viver em paz. Se você não está em paz, você tem que expulsar aquilo que está roubando a sua paz. Como estão entendendo? Amém? A paz é uma promessa, é um direito seu. Você só fica sem paz se você quiser. Que o antídoto Deus está dando para nós aqui. Amém? E o resultado do perdão é a paz. Porque o Salmo 32 foi muito claro para o nosso coração. Enquanto eu me calei, me secaram os meus ossos. E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha como é forte isso. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha o texto anterior que eu citei. Como é que é? Coração alegre formoseia o rosto. Sabe o que significa isso? Tira rugas. Sabia disso, não? A Kátia, depois procura a Kátia no quiosque, ela tem uma técnica de como sorrir e tirar as rugas. Ela tem uma técnica, eu não consigo fazer, porque eu não tenho a expressão que ela faz lá. Amém? Verso 35. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. O perdão de Deus está vinculado, para ele fazer efeito na minha vida, está vinculado ao perdão que eu ofereço ao meu próximo. Se eu não libero o perdão para o meu próximo, eu não sinto o efeito do perdão de Deus na minha vida. Amém? É muito forte isso. Que o Pai nos capacite a viver nessa dimensão. É fé. Amém? E uma decisão. Eu não sei o que está passando pelo seu coração, eu não sei o que você viveu, quem te ofendeu, quem te feriu, né? Ou que você está culpando alguém de você não ter sucesso na vida, porque agora é hora de ficar livre disto. Amém? Você pode ficar em pé comigo, por gentileza?